Algo está mudando no Oceano Pacífico. Um acúmulo lento e poderoso de calor, se espalhando por milhares e milhares de quilômetros. As informações mais recentes indicam que estamos na iminência de um Super El Niño, possivelmente o mais intenso dos últimos 140 anos. Um evento raro, de alta intensidade, que pode empurrar as temperaturas globais para um território que nunca pisamos antes. Isso não é uma mudança de estação. É uma reorganização de energia em escala planetária. Segundo os dados mais recentes, o El Niño já está oficialmente consolidado. E para o Brasil, os efeitos já estão começando. Bem-vindos aos Cenários Infinitos. Hoje a gente vai entender como esse fenômeno funciona de verdade. Por que 2026 está se tornando o cenário perfeito para um evento histórico? E o que isso significa especificamente para quem vive aqui no Brasil? O El Niño é um fenômeno climático natural, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Ele altera a circulação dos ventos e das correntes marítimas, impactando a distribuição de calor e umidade pelo planeta, o que gera mudanças drásticas no clima e eventos extremos em várias partes do mundo. Em condições normais, os ventos alísios, aqueles que sopram de leste para oeste, empurram as águas quentes da superfície do Pacífico em direção à Oceania e à Ásia. Isso faz com que água fria e rica em nutrientes suba à superfície na costa da América do Sul, num processo chamado ressurgência. Durante o El Niño, esses ventos enfraquecem. Como resultado, a água quente do oceano se acumula perto da costa da América do Sul, em vez de seguir para a Oceania. As águas do Pacífico Central e Oriental ficam então mais quentes do que o normal. O oposto também acontece. Quando os ventos ficam mais fortes que o normal, as temperaturas caem abaixo da média. E isso é a La Niña. O El Niño dura entre 9 meses a 1 ano, e se repete a cada 2 a 7 anos. Durante um El Niño, as temperaturas da superfície do Pacífico Leste costumam subir entre 1 e 3 graus acima do normal. Isso desloca as correntes de convecção tropical e altera os jatos de vento no mundo inteiro. No geral, anos de El Niño tendem a ser os mais quentes da história recente. Mas existe algo importante que precisa ficar claro. O El Niño não é novo. Não é um produto das mudanças climáticas. É parte natural do nosso planeta. Um ritmo que acontece há pelo menos 10 mil anos. Temos a assinatura química do Enos em corais fossilizados e em amostras de sedimento do fundo do oceano, de muito antes da primeira máquina a vapor existir. Mas esse ano parece diferente. Algo está se formando lá fora que não vemos com frequência. Antes de continuar, preciso ser honesto sobre um detalhe. O termo Super El Niño, tecnicamente falando, não existe. Se você perguntar para um cientista, ele vai dizer que não há uma classificação oficial com esse nome, mas é um termo popular, então vamos com ele. A NOAA monitora o El Niño através de um índice chamado ONI, basicamente a média móvel de 3 meses da temperatura da superfície do mar, comparada com uma base histórica de 30 anos. O El Niño é declarado quando esse índice ultrapassa 0,5 grau por 5 ou mais períodos consecutivos. Agora, a NOAA acabou de atualizar a forma de medir isso. O índice passou a se chamar Relative ONI, para levar em conta o aquecimento de fundo que já existe no planeta, algo que a versão antiga não considerava. Dentro dessa nova escala, um El Niño fraco fica entre 0,5 e 1 grau. Moderado, entre 1 e 1,5. Forte, entre 1,5 e 2 graus. E com um pouco de licença criativa, um Super El Niño seria qualquer coisa acima de 2 graus. E isso já aconteceu. 4 vezes desde que a NOAA começou a fazer essas medições. Em novembro de 2015, o índice chegou a 2,4 graus. Para se ter uma ideia do que isso significa, aquele El Niño coincidiu com secas severas na Etiópia, falta de água em Porto Rico e uma temporada de ciclones no Pacífico Central absolutamente fora do comum. Mais de 60 milhões de pessoas foram afetadas por insegurança alimentar grave, principalmente na África, na América Central e no Pacífico.
E o impacto não foi só ambiental. 3,9 trilhões de dólares foram retirados da economia global nos 3 anos seguintes, por causa da queda na produção agrícola e dos danos à infraestrutura. Como vimos no início desse vídeo, a NOAA confirmou oficialmente o estabelecimento do El Niño, encerrando o status de monitoramento e elevando a classificação para El Niño Advisory. E segundo a análise da NOAA, a probabilidade de esse aquecimento superar 2 graus Celsius acima da média é de 63%, o que configuraria um super El Niño, provavelmente entre novembro de 2026 e janeiro de 2027. Ainda há um outro detalhe que tornou esse El Niño diferente de tudo que vimos antes, e que os próprios cientistas estão destacando agora. Os super El Niños do passado tinham uma assinatura clássica: um núcleo de água quente rodeado por águas mais frias ao redor. O de 2026 não tem esse desenho. O que se vê agora é calor por toda uma extensão equatorial do Pacífico, com muito pouco do azul frio que cercava os eventos antigos, porque o aquecimento global já elevou o piso de temperatura de todos os oceanos. Esse El Niño está nascendo dentro de um oceano que já estava mais quente do que nunca. E tem mais um detalhe que muda a forma de olhar para isso. Esse seria o intervalo mais curto já registrado entre 2 super El Niños, pelo menos 5 anos mais curto que qualquer intervalo anterior, o que pode estar diretamente associado ao aquecimento global e à intensificação das mudanças climáticas. Alguns cientistas, inclusive, já buscam paralelos com o evento de 1877 a 78, o mais devastador da nossa série histórica, que deixou dezenas de milhões de mortos pelo mundo, por causa de secas, fome e doenças, e devastou o Nordeste brasileiro com uma das piores estiagens já registradas. A diferença é que, hoje, temos satélite, modelo climático e capacidade de antecipação que simplesmente não existiam há 150 anos. A questão, como apontam os próprios pesquisadores, é se vamos usar essa vantagem a tempo. O tamanho desse El Niño não fica só na escala regional. Ele é grande o suficiente para mexer com a temperatura do planeta inteiro. O fenômeno, que já eleva a temperatura média global da superfície, aliado à tendência já causada pela queima de combustíveis fósseis, praticamente garante que 2027 vai superar 2024 e se tornar o novo ano mais quente já registrado no planeta. Antes de continuarmos, quero avisar que estamos participando da premiação iBest, na categoria Curiosidades. O iBest é o maior prêmio do digital do Brasil, e o seu apoio faz toda a diferença. As votações vão até o dia 7 de agosto, e você pode votar uma vez por dia. O link está no primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Contamos com você. Agora que você já sabe o que pode vir, a pergunta certa é: o que fazer com essa informação? Porque aqui no Brasil, o fenômeno não age igual em todo o território. Ele divide o país em 2 comportamentos opostos, e a forma de se proteger muda completamente dependendo de onde você mora. Se você está no norte ou nordeste, o cenário é de maior probabilidade de seca e calor. Nessas regiões, o El Niño reduz a chuva e eleva a temperatura. A previsão da CEMADEM, divulgada em maio de 2026, aponta redução de chuvas, temperaturas mais altas e maior vulnerabilidade a secas prolongadas, com risco elevado de incêndios florestais, sobretudo na Amazônia Legal e no Pantanal. Na prática, isso significa armazenar água com antecedência, sempre que possível, evitar qualquer tipo de queimada e ficar atento a alertas de qualidade do ar. Redobrar o cuidado com grupos mais sensíveis também é essencial, como crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias ou outras condições crônicas. Beber bastante água ao longo do dia para a proteção básica contra desidratação. Usar roupas leves e frescas e optar por ambientes ventilados e alimentação leve. Se você está no sul, o risco se inverte completamente. A probabilidade é de chuvas mais intensas e concentradas. A mesma análise da CEMADEM aponta aumento significativo no volume e na intensidade das chuvas entre setembro e dezembro, com Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná concentrando os maiores riscos de enchentes, enxurradas e deslizamentos. Lembrando que entre 2023 e 2024,
As enchentes históricas no Rio Grande do Sul afetaram cerca de 2,4 milhões de habitantes, deixando milhares de pessoas desalojadas ou desabrigadas, além de mais de 180 mortes registradas. Se você está nessa região, a recomendação prática é clara. Tenha um kit de emergência pronto, com documentos, remédios, água potável, lanterna e conheça de antemão a rota de fuga até um ponto seguro e mais alto. Siga os alertas oficiais da Defesa Civil, mesmo que pareçam cedo demais, nunca atravesse ruas ou pontes alagadas. A maioria das mortes em enchentes não acontece dentro de casa, mas sim tentando se deslocar durante o evento. Se você está no Sudeste ou Centro-Oeste, o inimigo é o calor. Para essas regiões, a expectativa é de ondas de calor mais frequentes combinadas com baixa umidade, com um impacto direto na saúde pública, na produção agrícola e na segurança hídrica. Aqui a regra é simples. Beba muita água durante o dia, já que em dias secos e quentes, o corpo se desidrata mais rápido do que você percebe. Some a isso evitar exposição ao sol entre as 10 às 16 horas, manter ambientes ventilados ou usar umidificador em dias de umidade muito baixa. Preste atenção redobrada aos grupos mais vulneráveis ao calor extremo. Podemos ver que os efeitos do El Niño, no Brasil e no mundo, variam entre chuvas intensas, secas severas, impactos na saúde, prejuízos econômicos, principalmente na agricultura, pecuária, comércio e infraestrutura, além de impactos no meio ambiente. Tenha em mente que saber o risco da sua região, ter um plano, se manter hidratado e seguir os alertas oficiais não é exagero. É exatamente o que separa um evento administrável de uma tragédia. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e fiquem de olho nas atualizações oficiais. Comenta aqui de onde você está nos assistindo e se você gostou do vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal. Até a próxima!